Naquela noite de verão, o quintal do Ryan parecia o lugar perfeito para uma aventura. Era grande, cercado por uma cerca alta e com uma árvore enorme no canto que balançava suavemente ao vento. Eu, o Caleb e o Josh estávamos animados para passar a noite acampando ali. A mãe do Ryan tinha nos ajudado a montar as barracas, e depois nos deixou sozinhos com um estoque de lanches e uma lanterna grande. Começamos a brincar de esconde-esconde, correndo pelo quintal e tentando não tropeçar nas raízes e nos galhos espalhados pelo chão. A noite estava tranquila, com o som dos grilos ao fundo, mas tudo mudou na terceira rodada do jogo. Foi o Caleb quem parou no meio do quintal, com a respiração um pouco ofegante. "Ei, vocês estão vendo aquilo?" ele perguntou, apontando para uma casa a algumas propriedades de distância. Olhamos para onde ele indicava, e lá estava um homem parado na varanda, quase escondido pela penumbra. Ele não se mexia, só ficava ali, como se estivesse nos observando. "Deve ser só um vizinho", o Josh disse, tentando parecer despreocupado, mas dava para notar o nervosismo na voz dele. Tentamos voltar à brincadeira, mas eu não conseguia parar de olhar para aquela varanda. A luz fraca piscava de vez em quando, e parecia que o homem se inclinava levemente, mas talvez fosse apenas a minha imaginação pregando peças. Mais tarde, quando a brincadeira perdeu a graça, sentamos perto das barracas para descansar e comer. Ryan apontou a lanterna para o quintal, e começamos a brincar de criar sombras engraçadas nas árvores. Tudo estava voltando ao normal até ouvirmos o primeiro som vindo da cerca. Era um barulho leve, como folhas se movendo, mas parecia estranho naquele silêncio. O Caleb riu nervosamente. "É só o vento, relaxa", ele disse, mas ninguém realmente acreditava nisso. Ficamos olhando na direção do som, mas não havia nada. Depois de um tempo, tentamos ignorar e voltamos a conversar, mas a sensação de que algo estava errado começou a crescer. Quando finalmente entramos nas barracas, o silêncio parecia ainda mais pesado. Cada pequeno som lá fora parecia amplificado, como se o próprio quintal estivesse nos observando. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi um ruído mais claro, em passos lentos, como se alguém estivesse andando no gramado. "Vocês ouviram isso?" o Josh perguntou em um sussurro, claramente assustado. Ryan saiu primeiro, com a lanterna em mãos, e eu fui logo atrás dele. A luz iluminou o quintal, mas não havia nada. Nenhuma pessoa, nenhum movimento. Apenas o vento balançando os galhos das árvores. Foi aí que olhei para a casa do homem. A luz que antes piscava na varanda agora estava completamente apagada, e a casa parecia mais abandonada do que nunca. Ficamos parados por um momento, iluminando o quintal com a lanterna enquanto trocávamos olhares nervosos. "Você tem certeza que viu alguém na varanda antes?" o Caleb perguntou, tentando soar calmo, mas dava para ver que ele estava tão tenso quanto nós. "Eu vi", o Ryan respondeu, com a voz baixa. "Todos nós vimos." Apesar disso, a casa agora parecia completamente deserta. As janelas estavam escuras, e não havia nenhum sinal de movimento. Decidimos que seria melhor voltar para as barracas, mas dessa vez deixamos a lanterna ligada e apontada para o quintal. Ninguém queria admitir, mas estávamos todos com medo de algo que nem conseguíamos explicar. O sono não veio fácil. Cada estalo das árvores ou som do vento parecia mais alto e mais próximo. Eu me encolhi no saco de dormir, tentando me convencer de que era só a minha imaginação, mas logo ouvi outro som, diferente de antes. Era um rangido, como uma cerca sendo empurrada. Meu corpo ficou rígido, e, por instinto, eu saí da barraca, tentando não fazer barulho. Olhei em volta, e algo parecia errado. Foi só depois de alguns segundos que percebi em uma das cadeiras que havíamos usado antes perto da fogueira não estava mais lá. Meu estômago revirou, e chamei os outros com um sussurro urgente. "A cadeira sumiu", eu disse, e todos saíram de suas barracas para ver. Ficamos parados ali, no meio do quintal, encarando o espaço vazio onde a cadeira deveria estar. "Como assim sumiu?" "A gente nem mexeu nisso", o Caleb disse, olhando para todos nós. Ryan apontou a lanterna para o lugar, depois para o resto do quintal, tentando encontrar alguma pista. "Será que alguém entrou aqui?" perguntou, mas o som da própria voz parecia assustá-lo ainda mais. Caminhamos lentamente até a cerca, iluminando cada canto. Não havia sinais claros de que alguém tivesse passado por ali, mas a grama parecia ligeiramente amassada em alguns pontos, como se algo ou alguém tivesse se movido. A casa do homem continuava escura e quieta, como se nunca tivesse tido uma luz acesa. Quando amanheceu, aproveitamos a luz do dia para procurar melhor. A cadeira não estava em nenhum lugar do quintal, nem perto da cerca.
Perguntamos à mãe do Ryan se ela sabia algo sobre os vizinhos daquela casa, e o que ela disse nos deixou arrepiados, e ninguém mora ali há anos. A casa está vazia desde que o último dono saiu. Ficamos em silêncio, sem saber o que pensar. Quem era o homem que vimos na varanda? E o que aconteceu com a cadeira? Até hoje, não temos respostas, mas aquela noite ficou marcada em nossas mentes. Foi a última vez que acampamos no quintal do Ryan, e, para ser sincero, ninguém nunca mais teve coragem de sequer olhar para aquela casa de novo. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Era aniversário do Guilherme, e ele queria algo simples para comemorar. Eu, o Arthur e a Beatriz fomos até a casa dele para passar a noite. A ideia era fazer uma fogueira no quintal e contar histórias, algo que parecia divertido e tranquilo. O quintal era grande, cercado por uma cerca de madeira meio velha, com árvores escuras no fundo que balançavam levemente com o vento. O pai do Guilherme ajudou a acender a fogueira, nos deu algumas instruções de segurança e voltou para dentro. Sentamos em volta das chamas com as cadeiras que pegamos da cozinha, o calor da madeira queimando nos mantendo aquecidos enquanto contávamos histórias bobas e ríamos das tentativas do Arthur de assustar todo mundo. Era quase meia-noite quando o clima mudou. Ouvi um leve barulho nos arbustos próximos à cerca. No início, ninguém deu muita atenção. É só o vento, o Arthur disse, embora todos parecessem um pouco mais atentos. A Beatriz fez uma piada sobre gatos espreitando por comida, e tentamos continuar a conversa, mas o barulho continuava. Era como se algo estivesse se movendo devagar entre as folhas. Então o Guilherme parou de falar no meio de uma frase e apontou para o canto do quintal. Vocês estão vendo aquilo? Ele sussurrou, e todos nos viramos ao mesmo tempo. Na borda da luz da fogueira, havia uma silhueta, alguém ou algo sentado, imóvel, como se nos observasse. Ficamos parados, sem saber o que fazer. A silhueta não se mexia, mas também não parecia ser apenas uma sombra. O Arthur pegou a lanterna que havíamos trazido para ajudar a organizar a fogueira e apontou na direção da figura. Assim que a luz alcançou o local, não havia mais nada ali. Nenhuma pessoa, nenhum movimento, apenas o gramado vazio. Deve ter sido nossa imaginação, ele disse, tentando soar casual, mas dava para ver que ele estava tão nervoso quanto nós. O Guilherme continuou olhando fixamente para o ponto onde a figura estava, e a Beatriz sugeriu que talvez fosse só algum vizinho curioso, embora o tom na voz dela não convencesse ninguém. Tentamos voltar à conversa e às histórias, mas o clima estava diferente. O vento parecia mais frio, e cada estalo da madeira na fogueira fazia a gente se sobressaltar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, olhando para as chamas, até que um som alto veio dos arbustos. Não era mais aquele ruído leve de antes. Era como se algo grande tivesse se mexido. O Guilherme pegou um pedaço de madeira da fogueira, improvisando uma tocha, e começou a andar na direção do som. Espera aí, a Beatriz disse, segurando o braço dele. Melhor não mexer com isso. O Arthur e eu concordamos, e Guilherme, hesitante, recuou. Decidimos apagar a fogueira e entrar para casa, com a sensação de que era a coisa mais segura a fazer. Quando entramos na casa, fechamos a porta da cozinha e ficamos na mesa, tentando fingir que estava tudo bem. Foi só nossa cabeça pregando peças, o Guilherme disse, mas ninguém respondeu. Eu olhava pela janela para o quintal escuro, tentando ver algo além da cerca iluminada pela luz fraca do lado de fora. A Beatriz cruzava os braços, inquieta, enquanto o Arthur brincava nervosamente com o celular, como se estivesse tentando afastar a atenção. O silêncio na cozinha era pesado, até que algo nos fez gelar. A porta dos fundos, que tínhamos trancado assim que entramos, fez um som leve, como se alguém estivesse mexendo na maçaneta. Ficamos paralisados. Guilherme foi o primeiro a se levantar, pegando a lanterna que tínhamos deixado na mesa. Com passos lentos, ele se aproximou da porta, e nós o seguimos de perto. Quando ele acendeu a lanterna e olhou pelo vidro da porta, o que vimos nos deixou sem palavras. Nas 4 cadeiras, que antes estavam dispostas ao redor da fogueira, agora estavam perfeitamente alinhadas no centro do quintal, de frente para a casa. A fogueira estava apagada, mas as cadeiras pareciam ter sido arrastadas para aquela posição. Nenhum de nós teve coragem de abrir a porta ou sair para investigar. Guilherme apagou a luz da lanterna e trancou a porta mais uma vez. Vamos subir, ele disse com a voz tremendo, e ninguém questionou. Tentamos dormir, mas ninguém conseguia relaxar de verdade. O som do vento lá fora parecia mais alto, e qualquer barulho no silêncio da casa fazia nossos corações dispararem.
Eu estava deitado no sofá da sala, olhando para o teto, quando ouvi passos leves vindo do corredor. Achei que fosse algum deles indo até a cozinha, mas, quando me sentei para olhar, o corredor estava vazio. Não chamei ninguém, mas fiquei imóvel por um bom tempo, tentando convencer a mim mesmo de que estava imaginando coisas. Pela manhã, fomos para o quintal conferir mais uma vez, com a luz do dia nos dando coragem para explorar. Quando chegamos lá, as cadeiras estavam do mesmo jeito que tinha sido mexida na noite anterior. Ficamos em silêncio, tentando processar o que tinha acontecido. Talvez alguém tenha entrado no quintal, o Arthur disse, mas ninguém realmente acreditava nisso. Como alguém entraria e mexeria nas cadeiras sem a gente perceber? Além disso, quem faria isso, e por quê? Até hoje, aquela noite me dá calafrios. Nunca descobrimos o que aconteceu com a cadeira, quem estava sentado na borda da fogueira ou se realmente havia alguém ali. Mas, sempre que ouço o estalo de madeira queimando ou sinto o cheiro de fumaça de fogueira, tudo volta à minha mente, e o arrepio é inevitável. Foi a última vez que fizemos uma fogueira na casa do Guilherme. E, para ser sincero, prefiro que continue assim.